Olá a todos e a todas. Damos agora início ao primeiro episódio do primeiro podcast do Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados, chamado Pode Esclarecer, um projeto que tem como principal objetivo o cumprimento de uma das missões que nós no Conselho Regional temos feito tudo para que seja uma missão bem-sucedida, que é levar o direito à sociedade, explicar o direito à sociedade, no fundo, comunicar o direito de forma que todos compreendam o que ele significa. Este ritmo acelerado em que todos vivemos já não nos permite estudar muito, já não nos permite perceber muito bem as situações que nos surgem diariamente e com as quais muitas vezes não sabemos lidar. Por isso, este Pode Esclarecer pretende ser um esclarecimento curto, rápido, de algumas das situações que nos afetam no nosso dia-a-dia, fazendo, no fundo, com que todos compreendam o porquê da influência do direito e a sua relevância na nossa vida. Hoje começamos com um tema que nos tem preocupado a todos nos últimos meses. De facto, a pandemia trouxe algumas restrições na atividade das operadoras aéreas e essas transportadoras, de facto, têm tido dificuldade em transportar a tempo e horas todos os passageiros que querem agora, depois da pandemia, voltar a viajar. E por isso hoje temos connosco o Dr. Carlos Filipe Costa, juiz-árbitro no TRIAV, que é o Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do AVE, Tâmega e Sousa. E porque queremos acelerar como os transportes aéreos o deverão fazer, passo já à primeira questão a colocar ao nosso convidado, que é: imaginemos que eu tenho um voo programado com partida de Lisboa e destino a Praga, com escala em Bordeus, e que esse voo foi, infelizmente, cancelado. O que é que eu posso fazer enquanto passageiro, Dr. Carlos? Olá, Dr. João Mansano. Em primeiro lugar, agradecer o convite que me endereçou para participar neste podcast. Desde logo, respondendo à questão que me coloca, perceber que quando um passageiro, adquire uma passagem aérea, está naturalmente a celebrar o contrato com uma transportadora aérea. E por via disso, havendo um contrato celebrado, compete à transportadora aérea assegurar o transporte do indivíduo, do passageiro e da respectiva bagagem, do ponto de partida para o ponto de chegada, utilizando para o efeito uma aeronave, mediante, naturalmente, o pagamento de um preço por parte do passageiro. Ora, se verificar uma situação de cancelamento como aquela que me descreveu, significa, portanto, a não realização de um voo que estava programado e em relação ao qual havia pelo menos um lugar reservado, voo esse que venha a ser suprimido, naturalmente, nessas circunstâncias terá de ser oferecida ao passageiro uma de duas opções. Primeira hipótese: direito ao reembolso, no prazo de 7 dias do preço total de compra do bilhete, aqui se incluindo taxas e outros encargos, para a parte ou partes da viagem não efetuadas e para a parte ou partes da viagem já efetuadas, se o voo já não justificar em relação ao plano inicial de viagem, cumulativamente, nos casos em que justifique, e ainda um voo de regresso para o primeiro ponto de partida. Ou, em alternativa ao reembolso, segunda hipótese, reencaminhamento em condições de transporte equivalentes para o destino final, ou na primeira oportunidade, ou em data posterior da conveniência do passageiro, naturalmente sujeita à disponibilidade de lugares. Outro aspecto a salientar, ainda nesta senda, dizer o seguinte: sempre que uma cidade ou região seja servida por vários aeroportos e a companhia aérea ofereça aos passageiros um voo para um aeroporto, ou melhor, para um aeroporto, sim, alternativo, entenda-se, face ao inicialmente contratado, a companhia aérea deve suportar o custo da transferência do passageiro desse aeroporto alternativo para o aeroporto para o qual a reserva havia sido feita ou para outro destino próximo acordado com o passageiro. Diga-me o seguinte: uma das coisas que nós assistimos permanentemente nos meios de comunicação social é pessoas a queixarem-se de falta de assistência nessas situações por parte das companhias aéreas.
No fundo, o que é importante que as pessoas saibam é qual é o direito que têm em termos de assistência quando acontece uma situação de cancelamento e, de facto, o que é que elas podem fazer? Ora, nessa eventualidade, enquanto o passageiro se encontra a aguardar um voo posterior, ele tem, efetivamente, direito à assistência. E essa assistência consiste em quê? Consiste, desde logo, na oferta ao passageiro, e, portanto, quando estamos a falar de oferta, estamos a dizê-lo a título gratuito, de refeições e bebidas em proporção razoável com o tempo de espera e ainda 2 chamadas telefónicas, telexes, mensagens via fax ou mensagens por correio eletrónico. Se vier a colocar a hipótese de reencaminhamento, que acima aludimos, quando a hora de partida razoavelmente prevista do novo voo for pelo menos o dia após a partida que estava programada para o voo cancelado, então ainda acresce para o passageiro o direito à oferta de alojamento em hotel, caso se torne necessária a estadia por 1 ou mais noites ou estadia adicional à prevista pelo passageiro e ainda o transporte entre o aeroporto e o local de alojamento, o hotel ou outra unidade onde a pessoa se encontra. Um aspecto importante a salientar a este propósito é o facto de a companhia aérea se encontrar obrigada a dedicar especial atenção às necessidades das pessoas com mobilidade reduzida e respectivos acompanhantes, bem assim também às necessidades das crianças não acompanhadas. E diga-me o seguinte, para além desses direitos, eu tenho mais algum direito, nomeadamente a receber alguma indemnização por tudo o que me seja provocado em termos de prejuízos pelo cancelamento do voo ou não? A resposta, numa primeira instância, será sim. Existe, à partida, poderá existir esse direito à indemnização. Ora, com vista a essa indemnização por tais danos, encontram-se pré-fixados, de maneira uniforme e imediata, um conjunto de valores para circunstâncias distintas, com vista a ressarcir os prejuízos praticamente idênticos que, nestas circunstâncias, todos os passageiros vêm a sofrer. Ora, de que valores é que estamos a falar? Estamos a falar de valores na ordem dos 250 a 600 euros. Em que termos? 250 euros para todos os voos até 1.500 km, 400 euros para voos intracomunitários com mais de 1.500 km e para todos os demais voos entre 1.500 e 3.500 km, 600 euros para todos os voos não abrangidos pelas hipóteses a que anteriormente fiz alusão. Dizer ainda que esta indemnização que a companhia aérea deverá arbitrar pode ser objeto de redução em 50%, pode ser reduzida a metade, quando for oferecido ao passageiro reencaminhamento para o destino final, em voo alternativo, cuja hora de chegada não exceda a hora programada da chegada do voo originalmente reservado em determinado lapso temporal. A saber, 2 horas, não exceda 2 horas no caso de quaisquer voos até 1.500 km, não exceda 3 horas no caso de quaisquer voos intracomunitários com mais de 1.500 km e no de quaisquer voos entre 1.500 e 3.500 km, 4 horas, não exceda 4 horas, no caso de quaisquer voos não abrangidos nas hipóteses a que anteriormente fiz alusão. Dizer ainda, aspecto muito importante, é que esta indemnização deverá ser paga em numerário, ou por transferência bancária eletrónica, ou por ordem de pagamento bancário, ou por cheque bancário, e apenas se houver acordo escrito do passageiro nesse sentido, poderá ser paga por vale de viagem e ou outros serviços. E em relação aos danos morais, também é possível receber alguma indemnização? A este propósito, e na sequência da questão que me coloca, importa ter presente que o princípio regra será sempre a de que o passageiro deve ser indemnizado pela totalidade dos danos patrimoniais ou materiais e não patrimoniais ou morais que tenha sofrido em virtude do incumprimento dos deveres contratuais por parte da transportadora aérea. E assim sendo, a indemnização pré-fixada a que acabei de fazer alusão, a tal indemnização que pode ir entre os 250 a 600 euros, eventualmente reduzida a metade, nas circunstâncias também anteriormente referidas, esta indemnização pré-fixada, dizíamos,
não pode impedir que um passageiro lesado possa ser ressarcido de determinado prejuízo específico que tenha sofrido na medida em que o direito nacional ou o direito internacional lhe reconheça tal direito e, cumulativamente, desde que tal reparação de dano seja suplementar em relação à indemnização de valor pré-fixado. Ou seja, não se encontre contemplada naquela indemnização de valor pré-fixado a que já fizemos alusão. Posso concluir do que diz que sempre que haja um cancelamento eu posso ser indemnizado? Exatamente, na cena da questão que o Sr. me coloca, é que eu há instantes referi que a existência do direito à indemnização pode haver lugar a ela, mas também pode não haver lugar a ela. Ou seja, a resposta não é liminarmente sim. E porquê? Porque há, de facto, dois conjuntos de casos em que não será devida essa indemnização. Se não, vejamos. Não será devida a indemnização, desde logo, nos casos em que o passageiro seja informado do cancelamento nas seguintes condições. Primeira hipótese, ele, passageiro, é informado por parte da companhia aérea com pelo menos 2 semanas de antecedência antes da hora programada da partida de que o voo se encontra cancelado. E, nesse caso, não há direito à indemnização. Outra hipótese, ele é informado desse cancelamento entre 2 semanas e 7 dias antes da hora programada de partida e, aqui, cumulativamente, foi-lhe oferecido reencaminhamento que lhe permitiu partir até 2 horas antes da hora programada de partida e chegar ao destino final até 4 horas depois da hora programada de chegada. E também, neste caso, não há direito à indemnização. Terceira hipótese, menos de 7 dias antes da hora programada de partida, ele é advertido que o voo é cancelado e, cumulativamente, é-lhe oferecido reencaminhamento que lhe permite partir até 1 hora antes da hora programada de partida e chegar ao destino final até 2 horas depois da hora programada de chegada. E também, neste caso, não há direito à indemnização. Segundo conjunto de hipóteses. A companhia aérea também não é obrigada a pagar indemnização caso consiga demonstrar que o cancelamento se ficou a dever a circunstâncias extraordinárias. Circunstâncias extraordinárias essas que ela não pôde evitar e não poderia nunca evitar, ainda que tivesse empreendido todas as medidas razoáveis para o efeito. E então, o que é que são essas circunstâncias extraordinárias, doutor? Ora, circunstâncias extraordinárias para estes efeitos trata-se de eventos que não são inerentes ao exercício normal da atividade da transportadora aérea e que, seja pela sua natureza, seja pela sua origem, escapam ao controle efetivo da companhia aérea. Mais concretamente, do que é que estamos a falar? Pensemos nas seguintes hipóteses. Por exemplo, um contexto de instabilidade política, condições meteorológicas incompatíveis com a realização do voo, riscos de segurança, falhas inesperadas para a segurança do voo e, com particular interesse para o contexto pandémico que atravessamos, restrições legais ao tráfego aéreo internacional, nomeadamente aquelas que, como todos sabemos, foram impostas no quadro da situação pandémica vivida nos anos de 2020 e 2021. Considerando que as pessoas naturalmente podem ter algumas dúvidas por terem a consciência da existência de diferenças entre as low cost e as outras, no caso de estarmos a viajar numa companhia low cost, temos alguma diminuição dos nossos direitos em caso de cancelamento face às outras transportadoras ou não? Aqui sim, liminarmente a resposta é não. Aqui, efetivamente, independentemente do preço que o passageiro tenha despendido com a aquisição do bilhete, mais caro ou mais barato, independentemente dessa circunstância, o passageiro goza exatamente dos mesmos direitos. E para concluir, porque de facto estamos aqui no podcast do Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados, o que é que o advogado pode fazer nestas situações que possa, no fundo, auxiliar o passageiro a exercer os seus direitos perante as transportadoras aéreas? Nesse particular, a resposta que me ocorre oferecer é a seguinte. Parece-me de suma importância o papel que o advogado pode desempenhar a este respeito, visto até, e aludindo à circunstância que o Sr. referiu, estamos num contexto
em que esta temática assume particular importância, temos visto, de facto, tem havido muita desinformação, ou pelo menos informação insuficiente, que não permite ao passageiro ficar suficientemente consciente de quais os direitos que lhe assistem, se tem esses direitos e, se sim, em que circunstâncias é que os pode exercer e em que medida é que lhe assistem esses mesmos direitos. E nessa medida parece-me que o papel do advogado, não só nessa componente de informação, mas também quanto aos meios de reação a que assistem ao passageiro, poderá o advogado aí assumir um papel de suma importância. Desde logo, para, numa primeira instância, é sempre desejável que assim seja, auxiliar o seu constituinte, o seu cliente, a socorrer-se, designadamente, do livro de reclamações para o efeito. Reclamação essa que, naturalmente, chegará ao conhecimento da entidade supervisora, no caso, a ANAC, a Autoridade Nacional de Aviação Civil. E se o litígio se mantiver, então terá, para além, naturalmente, os tribunais judiciais, tem uma possibilidade mais expedita, mais célere e uma faculdade que pode exercer apenas e tão só com a sua vontade exclusiva, que é o recurso aos mecanismos de resolução alternativa de litígios, nomeadamente aos centros de arbitragem de conflitos de consumo, porque esta é matéria que cabe no domínio da denominada arbitragem potestativa, da arbitragem necessária, ou seja, pela simples decisão unilateral do consumidor de recorrer à arbitragem, poderá fazê-lo independentemente da vontade da transportadora aérea e encontrar aí uma forma, com o devido acompanhamento do seu mandatário, que é, de facto, de superlativa importância para que possa estar numa posição de equilíbrio, ou de maior equilíbrio, pelo menos, relativamente à sua contraparte, possa aí, nessa sede, encontrar uma resposta célere e expedita e de qualidade especializada para a resolução do litígio. Muito obrigado, Dr. Carlos, pelos seus esclarecimentos. De facto, a nossa posição enquanto advogados é muito importante na defesa dos direitos do cidadão e, de facto, os advogados podem fazer a diferença no dia-a-dia da vida das pessoas. Muito obrigado por terem assistido ao primeiro podcast do Conselho Regional de Lisboa Pode Esclarecer. Voltamos na próxima semana, ainda com outro tema sobre direito do consumo. Neste caso será o direito de arrependimento. Até para a semana. Muito obrigado.